Vou fazer uma consideração aqui, uma ponderação relacionada a uma questão que, a princípio, sem muita, sem muita, sem ser muito analítico, sem raciocinar um pouco, mas é uma coisa que não pode que talvez um elemento, por exemplo, que entra no cerne da discussão ideológica. Claro, eu aqui o escopo é econômico, porém ele acho que ele é hoje inserido mais no viés ideológico, portanto político, uh, que é em relação a, a em relação a em relação a o Estado enquanto agente econômico, ou em contraponto à livre iniciativa. Você fala em mercado, né? Você fala em mercado, mas o mercado são as pessoas, então em detrimento a gente enquanto Estado, o Estado enquanto agente econômico, em detrimento não, mas em detrimento da livre iniciativa, isto é, dos indivíduos, enquanto agentes que propõem que solucionam os problemas que estão aí, que existem. Uh, então, por exemplo, o que seria o Estado? E essa meu questionamento, minha argumentação, ela é mais pedagógica. Por quê? Porque o Estado, se ele toma para si essa função, além do problema que eu vejo da, 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 da maximização ou da alocação mais racional dos recursos, que é, por exemplo, quando o Estado ele, ele toma esse recurso, por exemplo, o que acontece? Ele vai lá, ele pega esse recurso e esse, por exemplo, vamos supor que seja o meu recurso. Quando o Estado vem e toma o meu recurso e ele é ele tem um capital total de 1.000 exemplos. Eu tenho 1.000, que é meu. O Estado vem e me toma 35%, 30%. Então vamos falar em 30%, né? Em 15%, só um exemplo. Vem e me toma 15%, são R$ 150. Esse dinheiro, quando ele chega, seria meu esse dinheiro. Seria meu esse capital. Então vamos supor que desses 1.000 eu teria 700 para cobertura de custo, 500 para cobertura de custo, né? Vamos botar aí, do meu investimento, e isso aí se trata da minha renda. Desses 1.000, 500 seria meu custo, cobertura de custo, e mais 500 seria meu lucro. Um exemplo. O Estado vem e me pega e eu teria 500, daí vamos supor desses 500 desses 500 que me sobram, eu teria 300 para minha manutenção própria, né? Meus gastos, meu lazer e aquilo que eu entendo que eu devo gastar, né? Fazer com o meu recurso que é meu. E me sobra, eu falei 300, eu falei 200, não importa. Vamos supor que me sobre 200. Esses 200 são meus. Esses 200 eu posso fazer outro investimento, por exemplo, investimento financeiro. Posso parte dele que não deixa de ser um investimento, alocar ele em pesquisa, em desenvolvimento, por exemplo. Posso guardá-lo, fazer poupança e posso reinvestir no meu próprio negócio, né? no meu próprio negócio. Só que daí o Estado vem e pega 15%, já não me sobra 150, me sobra 50. Já limitou, né, o potencial que eu teria de investir. Ou de fazer de fazer poupança, por exemplo. O Estado vem e pega, tudo bem. Só que quando o Estado pega esse de 50,
esse 150 ele já tem um custo, já está embutido nesses potes 150, o custo dessa simples, não sei se desse simples serviço, dessa simples atividade de vir e pegar os 15%. Então, isso, claro, isso aqui eu estou fazendo um raciocínio lógico. Então, quando o Estado me pega esses 15%, vamos supor que ele já tem que tirar desses 15%, que são 150, já fica 1% só nessa atividade de me pegar os 15%. Já são 14%. Então, quando chega lá nesse outro local, não são só 150, são 140. Claro que esses 10, se for se pensar em economia, esse 1%, o Estado contratou um serviço, tudo bem. Só que se eu tivesse, enquanto dono do meu capital, empregado esses 15, eu também demandaria serviço. Então é praticamente elas por elas, só é uma questão de deslocamento de mão de obra. Claro, isso aí que eu estou falando é bem superficial. Então tá, ele chegou lá 14%. Só que quando ele chega lá, ele já não vai direto para o investimento, ele vai para um fundo, provavelmente, que eu falo para um fundo, ele vai para os cofres públicos, ele vai para a contabilidade, e daí lá ele já é repartido. Mas não vamos entrar nesse que acontece lá desses 14%. Mas vamos supor que ele vai para uma poupança. Então nessa poupança já são mais 10% para alguém que vai administrar essa poupança. Então já não são mais. Claro, não vou falar aqui que é 10% de 14%, porque daí é menos, mas vamos voltar, são 10% em cima dos próprios 150, já são mais, então já são 13%. Já não tem mais 10%, já são 13%. Aumentou o serviço total, talvez o serviço financeiro seja mais ter mais valor agregado, ou talvez não, do capital, mas tudo bem, isso é só quase uma brincadeira, uma superficialidade. Então já são 13%. Quando vai, daí já desses 13% já tem mais uma pessoa, um setor que vai estudar, né, que tem que fazer esse estudo para alocar esse capital. E mais, eu já estou sendo bem otimista, porque eu quer dizer, já elas por elas, né, porque já a folha, o serviço embutido já tá em cada serviço prestado, que é o do fisco, que é o do gestor lá da poupança, e agora o do projetista, né, da pessoa que entende o projeto, e tudo bem. E depois já são 12, mais ou menos, é um raciocínio bem simples, já são 12, já são desses 150 que for, já são 120. Daí já vai para o setor de alocação, que daí já tem mais mão de obra. Então, no mínimo, nessa viagem, nessa transferência, ou nessa obrigação, né, que eu tenho, que o Estado se impõe, ele sai 150 no mínimo nesse cenário, nesse pequeno esquema que eu fiz. Quando ele vai ser alocado, ele já não vai ser 12, ele vai ser talvez 11, se for bem 11. Então eu tinha 150 que eu poderia eu mesmo alocar, sendo que eu já tenho a expertise, né? Eu mesmo, se eu tenho um negócio, estou oferindo essa renda, me sobrou esse capital de investimento, eu já tenho uma certa expertise nesse negócio. Mas o que eu quero falar nem é que nem isso, mas também se trata disso. Então já vai para lá. Então lá também provavelmente já tem que ter alguém que tenha essa expertise. Já tem que ter essa expertise, já diminui mais o capital. Então, se a economia trata da alocação racional dos recursos, obviamente que eu mesmo, enquanto já possuindo essa expertise, já poderia fazer a alocação desses R$150 com mais racionalidade, obviamente, sendo que você vai para você vai lá para o Estado, já não seriam R$150, seria menos. Claro que nesse serviço aí, no fluxo da economia, o Estado já contratou serviço, ou já fez transferência, que a transferência daí ela é um problema, né? Agora, o Estado contratou serviço, tudo bem. Agora, mesmo assim,
na balança, eu poderia maximar, potencializar esses 150, porque eu já tenho essa certa expertise. E lá o Estado também talvez tenha expertise, porque já faz isso, já tem esse trabalho, mas ele trabalhará com menos, com 100, por exemplo, eu trabalharia com 150, tudo bem. Então, e daí na questão de se for se pensar em macroeconômica, demanda serviço lá, demanda serviço aqui, não faz muita diferença. Agora, o que eu vejo que mais importante é a pedagogia. Qual que é a pedagogia? Mesmo que vão supondo ou trabalhando em hipótese que eu não tenha mesmo uma boa qualificação, eu enquanto investidor, mas tenha pedagogia, porque eu investi nesse recurso, se eu investir mal, eu tenho a possibilidade de aprender com o meu erro, pedagogicamente. Então, eu quero dizer isso, que o Estado, quando ele... E isso você fala em progresso, né? Em desenvolvimento. Se eu errei e eu aprendo com o meu erro, eu estou em um processo de desenvolvimento pessoal, né? Então, o Estado, quando eu falo ao objetivo que eu quero falar, é isso. Quando o Estado pega o capital para ele fazer o que a economista vai falar em crowding out, né? Que é o Estado impedindo a iniciativa privada ou diminuindo o tamanho da iniciativa privada, e isso aí é normal, né? Normal não, é lógico. O Estado tolhe o potencial da iniciativa privada, que são os indivíduos, a obterem seu próprio desenvolvimento. Por quê? Porque, mesmo errando, já tem esse fundo que eu falei, que são a questão do capital. Eu trabalharia com os próprios 150. O Estado vai trabalhar lá com menos, embora o Estado já contratou serviço, já fez contratação. Também está trabalhando na parte econômica, tudo bem, mas mesmo assim eu seria mais capacitado para ter essas duas ou três questões, né? Então seria isso, né? Por exemplo, o Estado, quando ele toma para si a ideia eu acho que isso é o mais importante nesse caso aqui que eu estou explicando, quando ele toma para si a ideia de assumir as responsabilidades de investimento, ele tolhe essa questão pedagógica, que é de proporcionar ou deixar que os seres humanos, os indivíduos, o mercado se desenvolva, aprenda, às vezes até mesmo com um erro, porque o agente econômico individual, da iniciativa privada, ele vai lá e erra. Se ele errou, ele tomou um aprendizado, e a economia em si vai absorver essa demanda que existe, porque aí o capital, fala-se que o dinheiro ele não respeita o abuso nem o erro. O dinheiro vai lá e vai ter que assumir, né, esse capital. Então é isso, né? Eu queria falar dessa parte pedagógica. Quando o Estado quando o Estado assume toma a responsabilidade dos indivíduos para si, ele tolhe essa condição humana de progredir, que é a pedagogia, que é de se desenvolver, às vezes mesmo com erro. É só isso aí.